Olá, meu nome é Tatiana Bassi e seja bem-vindo ao Pode Sintonizar, o podcast que te sintoniza em infinitas possibilidades. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, que é a Naira Rodrigues, uma empreendedora, mãe, uma mulher de negócios. Eu vou deixar ela contar todos os negócios para vocês. Seja bem-vinda, Naira. Obrigada, Tati. Conta pra gente, além de ser uma empreendedora, mãe, o que mais, como mais você se vê? Olá, tudo bem? Então, eu sou a Naira, eu sou filha, né? Sou Uhum. esposa também, sou mãe, sou empreendedora, né? Sou amiga, então eu acho que eu sou esse composto de tudo que uma mulher hoje ela quer ser, né? Dentro dessa sociedade. Eu tô nervosa, viu, Tati? Não, fica tranquila, porque aqui bebe uma água, bebe uma... Você viu a caneca? Caneca Vi. personalizada. Gente, caneca personalizada aqui, ó. Fernanda Luz personalizada. Toma uma aguinha aí que tem um negócio pra te acalmar aí dentro. Tá bom, Toma pra você ver. tá bom, vou Toma, pode tomar. tomar. Toma que você vai ficar relaxada. Confia. O que você sentiu? Vai ficar bom. Vai dar bom. Fica tomando água que você Vai vai dar ver que você bom, vai vai ficar, dar ó, bom. tranquila, tranquila, tranquila. Então, é isso. Tô nesse mundo do empreendedorismo, né? Eu acho que empreender hoje, como mulher, não tem sido fácil, né? Nessa sociedade. A gente fala sobre... eu vim aqui hoje, a gente conversou um pouco antes, né? E eu acho que o tema, quando a gente fala sobre empreender, quando a gente fala sobre a mulher no empreendedorismo, já vem uma bagagem bem grandona, Então vamos né? começar do começo. Com Ah. quantos anos você começou a empreender? Com quantos anos você começou a trabalhar? Assim. Uai, Tati, como todo goiano, né? Uai. Hum, Eu comecei a empreender, eu acho que quando eu tinha ali por volta dos meus 13 anos, dos meus 14 anos de idade, quando eu comprei os brincos ali, hum, né? Quando eu fiz a minha mãe ali, me ajudou a olhar crianças e tal, comprei uns brinquinhos e comecei a vender para as minhas amigas na escola. uhum, Eu acho que meu primeiro ato de empreendedorismo foi esse. uhum, Então eu vendia brincos na escola. E eu acho que esse foi o primeiro ato, assim, uhum. de empreendedorismo foi esse. E aí, logo depois, com meus 16 anos de idade, eu comecei a trabalhar na porta do Instituto de Olhos. Já viu aquelas pessoas chatas que ficam na porta da clínica? Vamos fazer o exame? Vamos fazer o exame? Sei. Sabe? Vamos fazer o exame? Então, eu Aham. era essa menina chata, né? Eu tinha 16 anos, quando eu trabalhei na porta do Instituto de Olhos, ali, da próxima Jardim B. Luz ali? Não, próxima B, ali no setor Ah, oeste, sei, o sei. Instituto de Olhos Aham. gigantesco. Trabalhava na Look Ótica, Simone, maravilhosa, que era minha gerente na época, minha primeira gerente. Uhum. Eu acho que foi uma das primeiras inspirações de lideranças femininas que eu tive na época, a Selma também. E eu fiquei encantada em tratar com pessoas, né? Tratar com Uhum. pessoas não é fácil, né? Sim. Então tinha toda aquela questão da abordagem, a gente falava o nome bonito era relações públicas, né? Aham. Relações públicas, mas não, o nome é arrastadora, porque você tinha que arrastar o cliente até dentro da loja para poder fazer a compra. Olha, e essa profissão, ela é tão complicada, a pessoa que dá conta de fazer isso, ela é vencedora demais. Porque eu tava morando em Pirinópolis, a Gavi Resort, eles fazem isso, né? O pessoal da Gavi, já viu aquele pessoal de turismo? Pega o turista passando, vem cá, deixa eu te mostrar, não sei o que, não sei o Aham. que, e faz o cliente comprar, aquilo ali é mágico. Isso aí que vocês fazem, que você começou fazendo, tem que ter muita força de vontade para dar conta de fazer, porque é difícil, né? Sim. E eu acho que eles ainda tiraram do turismo ainda um pouco pior, né? Porque a pessoa tá lá tomando um sol, né? Pensa. Mas dá muitas coisas em troca. Mas ali na porta do Instituto de Olhos, eu aprendi com muitas pessoas. Tinha outras pessoas na época, eu tinha só 16 anos. Então, eu encontrei com pessoas mulheres. Todas eram mulheres ali na porta do Instituto, todas mães, né? Tive muitos contatos ali com mulheres experientes que estavam ali para sustentar seus filhos, né? A Val, que era uma amiga. E criei uma certa experiência para falar com pessoas. Não tinha que ter vergonha. Você tinha que estar boa tarde, bom dia, boa noite, e Sim. falar com pessoas para poder ganhar. E isso me deu uma certa. Vamos falar aqui, uma certa vida financeira, assim, que naquela época eu saí de casa aos meus 16 anos, né? Saí de casa com os meus 16 anos, já ganhava ali bem, na época, consideravelmente, 3 salários mínimos, que era. Nossa, de pegar a pessoa na rua e levar pra dentro da ótica? Parece que não ganha bem, né? Mas eu ganhava Era porque... muito bem na Então época. você era muito boa. Era.
Porque você. Não, porque a comissão não é por pessoa? Ou Na verdade, é fixo tem de um quem. fixo. De quem quantos Tem um leva. fixo É muito e boa. aí as pessoas às vezes menosprezam até essa profissão, né? Sim. E aí que fique captador. registrado no podcast, inclusive, que fica essa registrado profissão... no podcast. Que fique registrado que essa profissão, ela é muito rentável e as pessoas estão ali, elas ganham super bem, né? E recebe muita bucha também. Tem muitas pessoas mal educadas também, né? Porque eu acredito, a gente começa a olhar para um outro contexto, né? Às vezes eu tô na rua, até falo para minha esposa, né? Eu falo assim, não, você pega o panfleto dele, por favor, né? Sim. Só pega. Você já sentiu a dor dele um dia, né? Sim, e é chuva, é sol, é tudo, né? Então, eu saí de casa aos meus 16 anos de idade. Aí eu fui... trabalhei em outras óticas também. Ficava migrando. A Simone, tadinha, me aceitou umas 4 vezes voltar para a Look Ótica. Aí eu ficava escolhendo qual que eu queria trabalhar. Modéstia à parte, eu sempre fui muito boa naquilo que eu me decidi fazer. Então, tudo que eu decidia fazer, eu fazia com muita qualidade. Então, foi isso, assim. Basicamente, nesse processo de vendas... né? Se eu for buscar lá no fundinho mesmo, quando eu tinha 6 aninhos de idade, que eu gostava de passar minhas férias lá em Anicuns, a minha madrinha e meu padrinho, eles têm uma loja de roupas, né? E aí eu me lembro também que a minha madrinha e meu padrinho, eles falavam assim, olha, investe nessa menina que ela vai ser vendedora. Porque chegavam os clientes e eu falava, o que você deseja? Né? Então, assim, eu acho que sempre teve na veia. Meu pai é vendedor, né? A minha mãe é empreendedora, né? Empreendeu no supermercado com dinheiro de diarista, juntamente com meu pai, e montaram um supermercado. Então, acho que está, assim, na minha essência. Eu acho que desde sempre eu quis empreender. Eu acho que é isso. Com essa experiência de vendas, né? De família de comerciantes já, de empreendedores, o que você percebe que a pessoa... O que a vocação, o dom que a pessoa tem, o que ela faz que é a diferença? Pra ela ser um bom vendedor, Porque pra pegar uma pessoa na rua e levar ela pra loja, gente, eu sei, porque eu já vi, é difícil. Pode falar a verdade, Pode Tati? falar a verdade, fala. Então, vamos lá. Fala. Não existe nascer o vendedor. Não? Eu falei aqui de essência, né? Sim. Eu vi o meu pai, eu vivenciei a minha família, né? Mas eles só foram por conta da necessidade. A necessidade fez com que meu pai fosse um bom vendedor nas lojas MIG, Não No Gás, né? A necessidade fez com que meu pai fosse um bom vendedor para criar as 3 filhas que ele criou. Sim. Né? Nós somos 3 filhas, né? Nayara, Nairiane e Naira, né? Minha mãe foi bem criativa, mas meu pai nos nomes, né? E meu pai e minha mãe, eles foram resilientes. Então, eu acredito que qualquer pessoa hoje que decida, que tem o desejo de mudar de vida... Porque, assim, essa profissão, quando a gente para pensar em profissões, a gente está num mundo totalmente tecnológico. Sim. Então, a gente está vendo que a todo momento está mudando. O caixa de supermercado já não precisa mais de uma caixa de supermercado. Sim. Né? A gente vai no supermercado e você tem ali a máquina que faz o trabalho de um caixa de supermercado. Sim. A única profissão que a gente tem lido hoje é a venda. Por quê? Porque as pessoas compram sentimentos, elas não compram produto. Então, elas compram sentimento. É isso aqui que a gente precisa, né? A gente precisa sentir o outro, a gente precisa ter confiança. E uma máquina não passa confiança, credibilidade no outro. Então, se eu decido desenvolver a minha resiliência para poder trabalhar nesse segmento de empreendedorismo de vendas, né, de vender algo, qualquer pessoa pode fazer isso hoje. Então, vamos começar falando hoje. Quem você é hoje dentro do mercado de trabalho? Quem? Conta para todo mundo quem é você, qual que é a sua empresa. Então, hoje eu sou master franqueada da Times Idiomas, né? Eu estou na Times tem 9 anos, né? Eu entrei nessa empresa como uma consultora, né? Como uma consultora de vendas. Participei de um processo seletivo comum, que hoje eu tenho, inclusive, aberto vagas, né? Quem quiser trabalhar. Né? Eu tenho aberto vagas hoje, inclusive de uma vaga que eu aceitei há alguns anos atrás. Há 9 anos atrás, eu era essa consultora que levantei a mão e falei, olha, eu quero trabalhar nessa empresa porque eu estou disponível. Não é porque, assim... Acho que ninguém... Quando eu era criança, eu não acordei e falei... quando eu crescer, eu quero ser franqueada de escolas de idiomas. Franqueada de escola de inglês. Não.
Então, eu sou franqueada há 9 anos. Agora eu me tornei master franqueada. Vai fazer 1 ano que eu me tornei master franqueada. Sou responsável hoje das escolas, né, da Nexus Aparecida, da Nexus Cidade Jardim, da Escola de Distrito Federal. Né? Estou à frente das equipes comerciais hoje dessas escolas, graças a Deus, né? E é isso. E hoje eu quero também anunciar aqui juntamente com você, que é um dia muito especial para mim. Ai, me conta. O que aconteceu hoje? Então, eu já estou trabalhando no projeto há muito tempo de mentorar mulheres Isso é bom. para ter um empreendimento, né? Tem muitas mulheres hoje que eu vejo que é uma Naira lá atrás, de 9 anos atrás. Às vezes, eu vou trabalhar para alguém, né? Eu quero trabalhar para alguém, eu quero ser remunerada por alguém, né? Eu já pensei assim, há 9 anos atrás eu estava pensando assim, né? Não acreditava que às vezes eu poderia chegar onde eu cheguei e eu ainda não cheguei em lugar nenhum, viu, gente? Eu ainda tenho que chegar lá. Ela chegou sim, gente. Vou contar, porque master franqueada não é abrir uma franquia, é ser como se fosse gerente das outras franquias, por mais... É isso? É uma responsabilidade de outras franquias. De outras franquias. Por exemplo, você compra a franquia, mas você vai pedir benção pra Naira. Mais ou menos assim? Isso, Tô brincando, mas é sério. E tem uma responsabilidade também ali de que tudo funcione com a qualidade que a marca exige. A Times é uma empresa muito séria, né? Tem todo um protocolo, né? Sim, e eu não era proprietária dessa franquia, né? Então, assim, quando eu entrei como consultora. Quanto tempo você ficou como consultora? 3 meses. Ah, mentira. O que te fez diferente das outras pessoas? Quantas consultoras tinha lá na sua época? Olha, na área comercial aqui de Goiânia, eu assumi uma área comercial. Foi assim, eu acho que a gente tem que aproveitar a oportunidade. A gente tem que estar atenta, né? Era 2015, a gente estava sofrendo um impeachment, né, do governo. Então, a gente estava sofrendo uma crise, né? E tem pessoas que na crise vendem lenços, né? E outras choram. E naquele momento eu decidi vender lenços, né? E naquele momento o franqueado da época, ele estava muito enrolado financeiramente com os colaboradores. E eu não sabia disso. E eu trabalhei e fiz um ótimo trabalho. Que você trabalhava? Foi o que me contratou. Era seu patrão. Era o meu patrão. Era o dono da franquia, que era a primeira franquia do Cidade Jardim. Então, eu entrei nessa franquia achando que a franquia estava ótima. Porque eu fiz um treinamento em São Paulo com a franquia da Times. Conheci o CEO, né? E eu fiquei apaixonada. Conversei com o aluno. Falei, será que é possível aprender inglês em 18 meses? E eu fiquei meio desacreditada. Porque a gente vê tantas escolas tradicionais que são 6 anos, 12 anos para aprender inglês, né? E a primeira coisa que eu fiz foi abordar um aluno em São Paulo e falar, e aí, você tem quanto tempo? Não, tem 10 meses, eu tô super bem e tal. A escola tinha 1 ano, né, que tinha sido lançada. Eu entrei 1 ano depois da escola lançada. E eu apaixonei pelo método de ensino e vim trabalhar sozinha nesse departamento comercial dessa escola que tinha... Então você era a única funcionária da área comercial. Da área comercial. Estava eu para montar uma equipe. Você foi contratada para montar uma equipe. Você foi a vendedora contratada para montar uma equipe. De uma empresa, de um proprietário que estava para falir já. Não, mas ele não me contou. Não te contou, mas estava. Mais ou menos isso. Eu tinha uma experiência, porque eu trabalhei com o seu Florencio na Flávios. Então, eu tinha uma experiência de liderança. Foi uma escola para mim, a Flávios Calçados também, né? Foi ótimo lá. Então, eu entrei para poder formar essa equipe. E, sabendo que não era impossível, foi lá e fez. Eu tive o melhor resultado, assim, do mês. Fui lá e bati a supervisão no primeiro mês. Então, eu virei referência já no primeiro mês dentro da rede. Então, peraí. Daí você entrou, começou a vender, você já formou a equipe ou você que bateu sozinha? Eu primeiro, sozinha, eu tinha que bater a supervisão e a gerência para eu ter o direito de montar outra equipe. Porque a gente trabalha com meritocracia. Ah, entendi. Então, você vendeu uma quantidade suficiente, mais do que a própria gerência da empresa. Sim, assim, a gente tem uma hierarquia dentro da Times. Então, o consultor, quando ele entra, ele tem que fechar um número X para bater a supervisão. Entendi. E esse número era 18 matrículas. E então, eu fechei assim, foi em uma muito semana. Desafiador, né? Você teve que... A sua essência realmente ela é muito boa para isso. Porque senão você não teria no primeiro mês já ter conseguido. Na primeira semana. Na primeira semana? E, ó, gente, a primeira semana é muito boa. Eu bati na primeira semana. Então, na primeira semana, eu bati a minha supervisão. Aí, eu já voltei para São Paulo para pegar a minha supervisão.
Então, no segundo mês, eu já estava batendo a minha gerência. E aí, foi no segundo mês, eu não recebi salário. Por quê? E eu... Porque tava com pendengas, né? Ali, o gestor tava com dificuldades financeiras ali, né? E aí, ele foi e falou, olha, eu tô vendendo a escola. Vamos negociar a escola? Eu falei, não, você tá louco? Eu acabei de chegar de um processo, né? Que na época, eu tava com muita dificuldade financeira. Eu tinha voltado, olha só, eu tinha saído da casa dos meus pais com 16 anos. Voltei para casa dos meus pais com 26 anos de idade com meu filho. Nós vamos falar sobre isso depois. Conta do processo de Então, trabalho da empresa. E aí, eu tava com dificuldade financeira. Como é que eu ia comprar uma empresa? E aí, como é que foi? Aí eu falei, não tem como. Ele falou, vamos negociar e tal. E o proprietário, o CEO mesmo da Times, falou assim, Naira, olha, você sabe fazer o trabalho, você sabe fechar alunos, você sabe divulgar a Times, então compra parcelado a empresa que vai dar certo. Enfim, eu comprei essa empresa, mas também não tinha dinheiro para poder pagar aluguel da minha casa e aluguel da empresa, né? Então, eu morei um ano dentro da escola, né? Nossa, Os professores, um ano dentro da escola. os professores foram descobrir isso. O professor, né, Humberto Barros, maravilhoso, nosso primeiro coordenador, ele foi descobrir isso alguns meses depois que eu morava dentro da escola junto com meu filho. E a gente triplicou o número de alunos. E aí, a gente já estava abrindo a escola no centro um ano depois. Aí, eu abri a segunda unidade no centro de Goiânia um ano depois. Então, Isso foi em qual ano? Foi em 2015. E aí, a gente já inaugurou no outro ano, 2016, a gente já estava inaugurando a escola do centro, com já mais 60 alunos ali na escola do centro, né? Que hoje é a do setor oeste. Aí, a gente mudou a escola. Tirou do centro e colocou no setor oeste, na Avenida Portugal, que hoje é a sede Master. Então, hoje, você é proprietária de uma só? Da Master. Da Master. Porque quando e veio a as pandemia... outras, você que supervisiona. Isso. Por mais que a pessoa compre a franquia, fica dentro da sua supervisão. Fica dentro da Master. Isso. Entendi. Hoje. E o que você percebe que você mais aprendeu como líder? E que você já tem, e que você mais aprendeu como líder, que você teve que pôr na prática para fazer com que isso virasse realidade? De verdade? De verdade. Que o fundo do poço tem mola. Tem mola, não tem? Tem. Que a gente só precisa ter resiliência e sempre... Você quer contar como é que você chegou lá, nesse fundo do poço? Você quer falar sobre isso ou não? Uai, assim, a gente precisa ressignificar muitas coisas, né, Tati, na nossa vida. Eu acredito que quando a gente começa a colocar culpados, quando a gente sempre tenta justificar culpados, a gente sempre vai ter um culpado pelas infelicidades que a gente sempre tem. Ah, mas eu não recebi meu salário, tá falindo a escola, eu vou pedir conta nessa escola, eu vou embora. E eu estaria sem receber meu salário até hoje, né? E estaria sendo, talvez, funcionária até hoje, né? Até hoje, né? E assim, às vezes as pessoas que mais nos amam, por exemplo, na época, às vezes você não vai receber esforço, às vezes você não vai receber apoio das pessoas que te amam. Mas não é porque elas não te amam, não é porque... É porque às vezes a mentalidade deles é querer te ver bem e não querer que você passe por nenhum aperto. Por exemplo, na época eu me lembro da minha mãe me falar... Vai conseguir um trabalho CLT, assinar sua carteira, você tem um filho para cuidar, né? Você tá louca, todo mundo fechando empresa e você vai comprar uma empresa agora em 2015. Tá acontecendo aí o impeachment, né, e tal. Então, assim... Realmente foi delicado, foi um passo de coragem, né? E eu tava vindo de um processo de muitas mudanças na minha vida nesse momento, sabe? Sempre, nunca foi muito fácil, pra gente não é fácil, pra nós mulheres, nunca é fácil, né? Então, a gente sempre tem muitos processos para passar, enfim. Eu tive processos para ser curado com a minha mãe, né, com a minha família, para poder tentar sair de um casulo, para poder me abrir, para realmente ter financeiramente ali, consideravelmente, conseguir ver fortuna e falar, não, isso me pertence, eu preciso me abrir para isso, eu não posso me vitimizar o resto da vida, né? Quando eu falo disso, vamos lá, a gente vai falar de um tema delicado. É sobre isso. O disso tá querendo falar isso. Eu sei que você tá querendo falar sobre isso. Essa que eu não posso falar, só você que pode falar. Então, vamos lá. Então, sim, quando a gente fala sobre mulheres, a gente tá falando de uma grande parte de mulheres que foram abusadas na infância e que não foram acolhidas, né? Exatamente. E sim, eu faço parte dessa parte de mulheres, né? Não adianta a gente ficar floreando e falando só de flores, que eu sou bem-sucedida, que eu sou feliz e tudo mais.
A gente conversou um tempo, né, Sim. atrás, e a gente falou que a gente pode ressignificar momentos das nossas vidas. Tem muitas Sim. mulheres que ainda hoje sentem e não se abriram para suas famílias, que às vezes foram abusadas Sim. e precisam se curar ainda na vida adulta. Isso aconteceu comigo e com a minha... espero que aconteça com a minha família, né? Naira, assim, só te pontuando aqui, é incrível. Hoje em dia a estatística ela é grande demais, porque todos os dias acontece, não parou de acontecer. Agora se fala mais um pouco, mas praticamente quase todas as mulheres são abusadas. E são abusadas dentro da própria família, pelos entes mais próximos. As pessoas que deveriam proteger essa pessoa são as pessoas que abusam. Abusam não só sexualmente, tá? Abusam de vários tipos de formas. Gente, existem vários tipos de abuso. Hoje nós não vamos falar sobre esse tema, não, mas esse é outro tema interessante. Mas abuso sexual, tô falando de abuso sexual agora. O abuso sexual acontece com as pessoas mais próximas. Sempre. A Sempre. maioria das vezes. Sempre. E aí você pensa, é coisa de antigamente. Não. É porque não se fala. Mas acontece ainda hoje. Acontece. Existem cidades pequenas de interior que é muito normal, principalmente do norte para cima. Quer dizer, do centro-oeste para cima, norte, nordeste. Tem cidades que eu assisto documentários, coisas, que os delegados vão lá, são tão pequenas que não tem nem delegacia. Os delegados vão lá para fazer operações, na onde a mãe vai lá reclamar do marido porque, tipo, aconteceu alguma coisa que ela acha que foi de errado para ela. E aí o delegado investiga que a filha estava sendo abusada. Aí ele vai e fala pro pedófilo, pai pedófilo. Oi, mas e esse crime aqui da sua filha? É verdade que... Não, mas não é sobre isso. É porque ela ficou nervosa comigo porque eu traí ela com a vizinha. Não, mas e a filha? Não, isso aí isso aí ela já sabe. Tá tudo certo. Sabe? Tá tudo certo. Eu tô falando de coisa atual, eu não tô falando de coisa de antigamente, eu não, tô morei falando de um coisa tempo, atual. eu morei um tempo, né? E eu morei um tempo no Maranhão e eu sei que esses índices Sim. são escandalosos, né? São. Lá fora. Mas assim, falando ao meu respeito, isso aconteceu com um parente, irmão, né? Uhum. Parte de mãe, né? Que infelizmente os meus pais acolheram, né? Quando precisou. Não tinha casa, então morou por um tempo na casa dos meus pais. Eu tinha ali a faixa etária de 6 a 9 anos de idade, né? Não foi só comigo, né? Então, assim... E mais velha, depois que a gente conseguiu, porque de certa forma tem um bloqueio. Sei, e isso, sim, de certa tem. forma, depois, agora... de certa forma, minha irmã mais velha acabou me curando com um livro que diz Você Pode Curar a Sua Vida. Eu não me lembro o nome da autora. Mas aí, nesse momento que eu decidi empreender, né, na minha vida, eu li esse livro. E esse livro falava muito sobre cura mesmo, né? E a gente começou a conversar muito e nós descobrimos que a gente tinha sido abusada Que não era pela só... mesma pessoa. Sim, é assim mesmo. E nós funciona. descobrimos, né? E a gente pôde falar. E nós falando, nós nos curamos e a gente pôde se abrir. E eu acho que nesse momento eu me floresci para realmente viver aquilo que era o melhor na minha vida. Você conseguiu falar pra sua mãe? Sim, a gente falou. E assim, uma coisa que eu gostaria de falar para todas as mulheres, né? Que pensam em se curar. Falem, mas não esperem que uma reação também, porque são pessoas queridas das outras pessoas. Então, a gente não pode querer algo em troca, né? A gente não pode exigir algo em troca. Mas uma forma de se curar é a gente falando. realmente falar, né? Então, assim, floresci, né? Eu acho que a gente vai... Eu não posso falar que eu me curei 100%, né? Porque, querendo ou não, a gente sempre vai ter alguns pontos, né? A sempre tratar. A gente fala, opa, peraí, não posso pensar assim, né? Não é bem isso, né? Mas, sem sombra de dúvida, isso me ajudou a me curar e me abrir pro que eu vivencio hoje.
E você percebe que uma dor desse tamanho e que quando você busca a própria cura, porque você buscou sozinha, né? Conversou com a sua irmã e a Busquei com a minha irmã. buscou com a sua E irmã, com ela te deu Deus. isso. Então, É. né? Não teve aquele todo amparato, leva no psicólogo, vamos fazer terapia. Então, assim, foi mais uma coisa de introversão. Você com Deus. Você considera que foi isso? Eu acredito que foi uma coisa mais interna. Foi uma decisão. Eu acho que chega um momento. Decisão é uma palavra muito boa, sabia? É uma decisão. É Uhum. uma decisão de. Assim, eu vivi uma vida muito conturbada com a minha mãe, porque, de certa forma, eu acredito que involuntariamente eu a culpava. Sim. Eu culpava os meus pais e, de certa forma, a minha rebeldia, porque eu fui uma menina rebelde. Você foi? Fui. E pera aqui, Fui uma menina rebelde. pra gente continuar, vamos deixar, porque nós vamos fazer um próximo programa e a gente vai contar sobre essa rebeldia no próximo programa. Não vamos Mas falar da rebeldia. vamos falar sobre o quê, então? Peraí. Eu quero saber o seguinte: você acredita que essa mulher líder que você se tornou, ela é o processo daquela mulher que teve que se refazer durante essa dor? Sem sombra de Fica a dúvidas. pergunta pro próximo programa. Muito obrigada, Obrigada. Naira. Muito obrigada. Pessoal, acompanhe o nosso podcast, que ele tá maravilhoso no YouTube. E assista o próximo capítulo. Gratidão, namastê.